Olá, olá, tudo bem? Vamos mais uma vez estudar um pouco a palavra do Senhor. Mais uma vez nós vamos tratar de um tema muito especial, um tema que é essencial para o nosso crescimento cristão, para o nosso conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos ter a Bíblia como regra de fé se nós não atentarmos para esse tema de hoje. O tema de hoje é o dom de profecia. Sem profecia, o povo se corrompe. Sem profecia, o povo não tem direção para seguir. Nós vivemos o cumprimento de uma profecia, nós almejamos o cumprimento de uma profecia e nós caminhamos na direção de uma profecia. E por isso nós temos que entender um pouco de profecias. Sabemos que profecias é um tema um pouco complexo para algumas pessoas. Por que é complexo? Porque a dedicação ao estudo de profecia é pouco. E o estudo de profecia precisa ser bem analisado, bem interpretado à luz da Bíblia. Alguns símbolos que quer dizer algo totalmente diferente do que se é lido. Mas enfim, na medida do possível nós podemos compreender um pouco o suficiente para entendermos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E nesse momento eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia, o teu estudo, e vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê o discernimento da sua palavra. Eu convido você a fechar os seus olhos e elevar seu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Muito obrigado, Pai, por tua santa palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom de profecia. É através da profecia que nós conhecemos a tua vontade e a direção que devemos seguir. É através da profecia que alimentamos a nossa esperança para confiar nas tuas promessas. Por favor, Senhor, vem estar conosco agora na pessoa do Divino Espírito Santo e nos dá o discernimento do que vamos estudar agora. Esse é o nosso pedido e a nossa oração que te apresentamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Vamos à introdução do nosso tema? Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio, mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está em Amós, capítulo 3, versículo 7. Profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Vamos à primeira pergunta de hoje. Qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Ou o que diz a Bíblia qual seria um dos sinais do fim? Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Aqui está. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Essa questão de profecias é um pouco complexa porque sinais e prodígios muitos podem fazer, não só os designados por Deus. Nós não devemos esquecer que Satanás tem os seus eleitos também aqui na terra. Misericórdia, mas é verdade. Quando vamos lá para Apocalipse 12, 7, nós temos conhecimento da grande peleja, briga, guerra que teve no céu entre Satanás e Jesus. Satanás e seus anjos, Jesus e seus anjos. Satanás queria usurpar o reino de Deus, ele queria estabelecer o seu governo no céu, mas ele não conseguiu, obviamente, não tem como a criatura se sobrepor ao Criador, e ele foi expulso para a terra, junto com a terça parte dos anjos, anjos esses
que ele conseguiu seduzir com a sua lábia. E esses mensageiros do inimigo, eles têm agido aqui na terra através de pessoas. E feito milagres, aparentemente milagres e prodígios, sinais exorbitantes. Há coisas sobrenaturais que enganam, enganará até mesmo alguns eleitos. Mas o que fazer para não sermos enganados? A Bíblia vai nos responder, ok? Então aqui nós vimos em Mateus 24, né? Qual seria um dos sinais? Que diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Mateus 24 nos diz: falsos cristos e falsos profetas, que enganariam através de sinais e prodígios. Hoje, quando nós vamos para a TV, que clicamos à procura de alguns canais, o que não faltam são pessoas dizendo que estão operando milagres, fazendo milagres através de fronhas e travesseiros, ungidas, água do rio Nilo capaz de curar enfermidades, canetas, tudo isso gratuito, com um preço. Então, eu quero lhe dizer o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 28, fugir da aparência do mal. Mas isso é aparência do mal? Sim, é aparência do mal. Quando você vê alguém falando em nome de Deus, dizendo que isso aqui é ungido e vai tirar os teus problemas, se ele te presenteasse e falar, não, isso aqui é um presente, eu não vou te cobrar, isso aqui é de Deus, que eu estou presenteando a você, tudo bem. Não deposite 100% sua confiança no objeto, sua confiança é em Cristo. Entendeu? Mas se ele diz aqui está a água, aqui está a caneta, aqui está a fronha, aqui está um livro abençoado que eu vou te dar e você vai pagar X, aí pula, cai fora, fuja da aparência do mal. Semana passada eu estava ali conversando com um rapaz que estava fazendo serviço para mim e ele me pediu uma orientação. Ele não é evangélico, ele disse: Gil, eu queria te pedir uma informação. Eu digo: pode falar. Ele disse: eu encontrei um rapaz aqui no YouTube, de vez em quando eu assisto as pregações dele, as orações dele. É um bispo, né? E eu falei para ele orar para mim, por minha vida, e eu mandei meu nome. E ele, tá bom, me chamou no Zap, que ele tem um contato lá, né? Pra gente pedir oração. E ele disse para mim que o meu nome estava num despacho, que alguém tinha levado o meu nome para o terreiro de Macumba. E que eu precisava de uma oração poderosa. E que ele iria orar por mim, sim. Eu fiquei até assim, preocupado por conta disso e feliz porque ele ia orar por mim. Mas ele disse que para a oração surtir o efeito, eu precisava fazer um pix para ele, no mínimo de R$100. Quanto maior o valor, mais poderosa seria a oração. Desculpe eu rir com uma coisa tão séria. Eu digo: repreenda esse Satanás, ele não é de Deus, ele é do cão. Porque se verdadeiramente ele for de Deus, ele não vai te cobrar para fazer uma oração. Entendeu? Independente de alguém colocar ou não seu nome no despacho, não vai acontecer nada se você se apegar com Deus. Dobra os teus joelhos no chão e peça a Deus que te proteja e vai cair tudo por terra. E oração é de graça, meu irmão, vamos orar. E naquele momento nós oramos e desde então, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou orando com ele e para ele. Tá bom? Então fujam da aparência do mal. Eu tenho recebido alguns vídeos no WhatsApp de algumas irmãs, sinceras irmãs, numa lista de transmissão a qual eu envio reflexões diárias. E elas, como resposta, também me enviam algumas reflexões, ou seja, algumas mensagens bíblicas. E é comum eu receber de um rapaz, eu não vou falar o nome dele, e um dia, por curiosidade, eu cliquei para ver qual era o conteúdo daquele vídeo. E é um rapaz que faz oração da madrugada, oração da meia-noite, oração disso, oração daquilo. Eu digo: bonito isso. Mas daqui a pouco ele ia passando no rodapé do vídeo, Pix de 100, de 50, de 100, de 200, para fazermos o Pix para ele. Na mesma hora eu fui lá e saí, fechei o vídeo. Mas por que, Gil? Para manter o trabalho. Que trabalho eu estou tendo para fazer esses estudos aqui e mandar para você? Eu pago R$50 para editar esse vídeo e postar no canal, não tem custo nenhum. Então como pode eu ter que cobrar para passar no estudo bíblico, para pregar o evangelho para você sem despesa nenhuma? Se eu não estou tendo despesa, não tem necessidade de eu cobrar para isso.
Isso é inviável, isso é inadmissível. Como eu vou cobrar para orar por você? Meu Deus. Como vou cobrar? Eu vou dizer que você deve pegar um copo com água aí, você vai lá, bota esse copo com água lá, eu vou ungir esse copo, vou consagrá-lo a Deus, você vai tomar e vai ficar curado. Olhe bem, deixa eu explicar. Tudo é questão de fé, tá entendendo? Eu posso até fazer isso. O milagre está em Cristo, não na água. Agora, depois que eu termino todo esse ritual, eu falo, agora faça um pix para ajudar o nosso trabalho. Ah, vai caçar lavagem de roupa, vai arrumar uma destoca. Eu não concordo com isso, tá bom? E a Bíblia também não me dá respaldo para fazer esse tipo de coisa. Então, se não é de Deus, e é do homem. E se é do homem, então eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Vamos lá? O comentário foi um pouco grande, né, dos falsos profetas. Como saber se um profeta é verdadeiro ou não? Devemos provar. 1 João 4:1. 1 João, aqui, 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tem que provar. E como provar? Veremos agora. Então, devemos provar. Quais as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia? Nós temos aqui 5 características que vai nos dizer quem são os verdadeiros profetas. 1 João 4:2. 1 João 4:2. Estava lá em 1 João, fechei, mas vou aqui. Primeiro, isso, 4:2. Diz o quê? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. Ou seja, a primeira característica é aceitar a encarnação de Cristo. A segunda, a letra A. A letra B, Mateus 7:15 ao 23. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, 15 ao 23. 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Continuando. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A pergunta foi, quais as características de um profeta verdadeiro? A questão aqui da letra B, nós vimos aqui em Mateus 7, 15 a 23, que manifesta frutos em sua vida. Não tem como eu operar milagres em nome de Deus e ter uma vida bagunçada diante dos homens. Não tem como eu dizer que estou fazendo milagres e trazendo uma mensagem de Deus para você se eu estou desobedecendo a Deus. Não tem como eu colher maçã de um pé de pimenta. Então, para você provar verdadeiramente se a palavra que o homem te traz, se ela procede de Deus, você precisa avaliar a procedência, os frutos daquela pessoa pela qual disse ser um mensageiro do Senhor. No passado, eu andei em muitas casas de pessoas que rezavam, que faziam rituais de cura, de libertação, e eu acreditava, porque eu fui criado nesse meio, eu achava que indo na casa de seu João, seu José, Dona Maria,
para ela rezar por mim, passar o ramo, como diz o outro, eu estaria me limpando e me protegendo das influências malignas, das investidas do capeta. Na verdade, eu não estava. O que eu estava era fazendo, com todo respeito a mim, o que eu fazia, papel de besta. Porque, inclusive, o qual eu ia sempre pedir que ele rezasse por mim, uma vez eu cheguei lá e ele estava embriagado, ele tinha tomado muita catuaba, e eu lembro que quando eu cheguei, uma pessoa, não sei se era filha dele ou era uma neta, disse: meu pai, ele não está atendendo hoje. Aí eu digo: tudo bem, então eu volto outro dia. Aí disse: o senhor é quem mesmo, para que eu fale para ele? Eu digo: eu sou Gil da Barraca. Quando eu falei Gil da Barraca, eu ouvi alguém gritar: ei, manda esperar. Ela disse: espera aí, que ele mandou esperar. Quando ele ouviu o meu nome, ele disse que ia me atender. Por quê? Porque a oferta do Gil da Barraca era boa. Ele não pedia, ele não estipulava valor exatamente. Ele deixa um valor aí, quando alguém perguntava, para comprar vela para o santo, para acender as velas, que realmente um altar lá cheio de vela. E sempre eu deixava uma oferta generosa, né? Mas quando ele não estava disposto a atender, porque ele estava indisposto por conta da catuaba que havia tomado, e ele não ia atender ninguém. Mas quando ouviu que era Gil da Barraca, ele disse que atendia. Pena, né? Para ele, que foi o último dia que eu fui lá para ser rezado por ele. Foi providência divina. O camarada não estava sabendo nem falar o nome Jesus. Então, que Deus tenha misericórdia da vida dele e de muitas pessoas que vão atrás desses lugares pedir libertação. A libertação se encontra em Cristo e Ele está onde você o invocar. Invoque o nome do Senhor enquanto se pode achar. Ele está disposto a te ajudar, você só precisa quebrantar o seu coração, dobrar os seus joelhos e elevar o seu pensamento a Deus com o coração quebrantado. E Ele vai atender os desejos do teu coração. Desejos esses que não vá contra os princípios de Deus, ok? Então vamos lá. Agora a terceira, a letra B, a resposta foi o quê? Frutos. Manifesta seus frutos em sua vida. Agora a letra C. Nós vamos para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Deuteronômio, o último livro de Moisés, capítulo 18. Deuteronômio. Vamos lá? Deuteronômio 18, versículo 21 e 22. Se disseres no teu coração: como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Você está entendendo? O que não faltam hoje são pessoas profetizando coisas que já aconteceu. E dizendo: vai acontecer uma catástrofe no Brasil nesse ano. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Oh, novidade! Acontecer uma catástrofe no Brasil no ano de 2023. Eu não queria, mas infelizmente é normal acontecer, infelizmente. Diga o local, o dia e o que exatamente é essa catástrofe. Aí sim, vamos avaliar se essa tua mensagem veio de Deus mesmo. Não só pelo fato de acontecer, mas pela conduta da tua vida, pela maneira que você vive. Tá bom? Aí nós vamos ter uns fatores para, se realmente o fato ocorrer, de acordo com o que você falou, e se verdadeiramente essa mensagem é de Deus, é de acordo com a maneira que você vive diante de Deus. Não é simplesmente acertar também não, viu? E como eu falei, Satanás também tem os seus mensageiros aqui na terra. Então vamos à quarta, ou seja, a resposta da nossa pergunta aqui foi, então o que? Cumpre-se as suas predições. Agora aqui a penúltima dessa questão. Deuteronômio também, capítulo 13, de 1 a 3. Temos também aqui uma resposta. 13, de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio,
E sucedeu tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta, ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Você está entendendo? Agora tem mais aqui, viu? Porque não adianta o camarada dizer que adivinha as coisas e tal, e te colocar em caminhos que não é da vontade de Deus. Isaías 8, 19 e 20. Livro do profeta Isaías 8, 19 e 20. 8. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chileireiam e murmuram, acaso não consultará o povo a Deus, ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Olha, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eu quero repetir aqui, 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chileireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Vive em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Essa aqui é a questão de número, a letra D, a quarta questão, é a penúltima. Com respeito aos nossos irmãos espíritas, cartomantes, que são todos os nossos irmãos em Cristo, precisamos entender que sair de sua casa e ir ao encontro dessa pessoa que vai incorporar um espírito, e esse espírito vai te falar coisas secretas que só você e o falecido sabia. Isso não quer dizer que é a vontade de Deus e que verdadeiramente essa pessoa está falando da parte de Deus. Primeiro, que mortos não falam. Isso é manifestação satânica. Nós temos base bíblica para crer que os mortos descansam o corpo no pó da terra e o fôlego de vida, o espírito, que não nada mais, nada menos é o ar. O espírito fora do corpo é o ar. Ok? Então, quando morremos, o corpo volta para o pó e o espírito, o fôlego, volta para Deus. Os mortos não sabem de nada. Essas manifestações, nada mais, nada menos é do que manifestações satânicas. Então, não vá por esse caminho, porque não agrada a Deus. E quem diz, não sou eu, é a Bíblia. E entre obedecer a Bíblia, que é a palavra de Deus, e aos homens, eu prefiro e sugiro que você também prefira obedecer a Deus. Ok? Vamos para a letra E. Ou seja, Daniel 10, 7 a 10. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 7 a 10. Daniel, está aqui, Ezequiel, Daniel está aqui mais. Daniel 10, 7 a 10, é isso? Daniel, capítulo 10, versículo 7 até o 10. Aqui, só eu, Daniel, tive aquela visão. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. Daniel 10, versículo 7 até o 10. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos.
e as palmas das minhas mãos. Ou seja, suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos. Ou seja, somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características acima citadas, todas que nós estudamos aqui. Não é só uma de forma isolada, ok? Então ele precisa crer na encarnação de Jesus Cristo, ele precisa produzir bons frutos, as suas predições precisam ser cumpridas, ele precisa viver em conformidade com a lei, e ele precisa ter manifestações, fenômenos físicos e também espirituais. Só físico não é o suficiente, tá bom? Não é só sobrenatural. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Êxodo 15, versículo 20, vai falar de uma das mulheres também que tiveram dom de profecias na Bíblia. Êxodo 15, 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então, quem foi a primeira? Miriam, a irmã de Moisés e de Arão. Juízes 4:4, bem conhecida essa profetisa, né? Como é o nome dela? Nós vamos ver agora. 4:4. Cadê? Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então o nome dela é quem? Débora. Agora vamos para Lucas 2:36. Lucas, Evangelho do Senhor segundo escreveu Lucas 2:36. 2:36. 2 já está aqui. O 36 aqui. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. O nome dela é Ana. Agora vamos para Atos 21, 8 e 9. Atos dos Apóstolos 21, é isso? 8 e 9. 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Atos 8 e 9, não é isso? É o que lemos? Perfeitamente. E quem era essas mulheres que profetizavam? As 4 filhas de Filipe. Filipe, lembra de Filipe, a história de Filipe, o eunuco? Então, é esse Filipe, ok? Um pregador da palavra de Deus, um evangelista, que também tinha a função de diácono. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Existem umas características que vai te dizer, abrir a tua mente como um leque, para saber quais são as igrejas, que igreja teria o dom de profecia. Primeiro, temos que analisar, não é como diz a nossa ótica, é como diz a Bíblia, tá bom? Não é aquela que faz muita zoada, que faz operando milagres e prodígios para você ficar assim, estupefado, de meu Deus, que manifestação, é de Deus, e pulando e gritando. Eu não estou desfazendo de ninguém, mas eu estou dizendo que isso aí não é requisito bíblico para dizer que é de Deus, viu? Não é, tá bom? Fica calma com teu êxtase, com tua agitação, eu respeito, mas eu não concordo. Quantas vezes Jesus se manifestou eufórico, fora de si, em êxtase, gritando, pulando? Eu creio em línguas, viu? Se tiver necessidade, eu creio que o Espírito Santo vai me usar para falar, como usou os demais, porque houve uma necessidade. Todos os momentos, as 3 ou 4 manifestações de línguas que foram faladas em línguas estrangeiras ou estranhas, como você prefira falar, foi necessário. Mas isso não é quesito para dizer que aquela língua que você está falando é de Deus. Captou aí? Então vigia, crente, presta atenção. Então o que acontece? Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Apocalipse 12, 17, depois 19, 10. Vamos para... Quem está dizendo é eu? Para tu não me reclamar? É a Bíblia, viu? Vamos lá. 12, 17.
12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante, com o restante da sua descendência. Com o restante da sua descendência. E quem são eles? Quem está respondendo aqui? Aqui é a Bíblia, viu? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí? Não é simplesmente você dizer que está falando da parte de Deus e desobedecer a Deus. Não procurar guardar os seus mandamentos. Nós já estudamos sobre isso. Como você pode dizer que teme a Deus, que você obedece a Deus, que você opera milagres em nome de Deus, desobedecendo aos seus mandamentos? Essa matemática não fecha. O resultado é negativo. 19:10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amados, a igreja verdadeira, ela tem esses quesitos. Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. Ah, Gil, tu é adventista e tu está defendendo a brasa para tua sardinha. Não, eu estou lendo a Bíblia. Quando eu me batizei, eu vou comentar daqui a pouquinho. Segura aí, vamos terminar isso aqui. Eu vou fazer um comentário, ok? Vamos para a pergunta de número 6. Por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia se manifestou através do ministério de Ellen Gold White, ou Ellen J. White? Marque as alternativas corretas. Seus ensinos são fundamentados na Bíblia? Sim. Ela exalta a pessoa de Cristo? Sim. O cumprimento de suas profecias? Sim. Os frutos positivos em sua vida? Sim. E adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados? Aí, não. Nem todo adventista acredita em tudo que Ellen White falou é inspirado, como também outras denominações também não acreditam. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus? Na verdade, sim. Vamos à última pergunta e eu vou fazer o meu comentário. Qual é a nossa segurança nos dias finais? Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20, versículo 20. Crônicas, né? 20. Aqui está. Pela manhã cedo se levantaram e saíram no deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos também para 1 Tessalonicenses 5:20. 1 Tessalonicenses 5:20. Está aqui. 20. Não desprezeis as profecias. É Paulo falando. Aqui, qual é a nossa segurança nos dias finais? Crer no verdadeiro dom de profecia. Assim estaremos seguros. Ok? Recapitulando o que nós estudamos. Nos últimos dias surgiram falsos cristos e falsos profetas. Surgiriam. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar, para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos. A igreja adventista aceita esse dom manifestado através de Ellen G. White, ou Gold White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Ou seja, o meu comentário vai depois que eu ler isso aqui. Ellen Gold White não tinha a 4ª série fundamental completa. Ela escreveu mais de 25 milhões de palavras. Suas profecias e visões abrangem vida pessoal, familiar, religião, educação e saúde.
As escolas, hospitais e editoras dos adventistas são fruto de sua orientação. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos. Ela faleceu em 1915. Seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia. Vou repetir. Seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, mas para nos levar a ela, possibilitando-nos melhor compreensão de suas mensagens. Quando eu fui me batizar, a primeira vez, porque eu já fui rebatizado na igreja, eu me afastei depois de um tempo. Você pode até não concordar com o rebatismo, depois a gente estuda sobre isso. Eu, quando fui interrogado no momento de preencher a ficha batismal, me perguntaram se eu cria, se eu acreditava que Ellen White era a profetisa do Senhor. Eu disse não, eu não acredito. A pessoa ficou assim, tudo bem. Não marcou lá como eu acreditava, ignorou, né? Pulou, que é uns quadrados que tem que ir marcando o X. Passado-se algum tempo, eu fui numa vigília em que o pastor Haroldo estava pregando, muito meu amigo. Eu não o conhecia, eu conheci nesse dia. Ele não era do meu distrito, de outro. Aí disseram que ele pregava muito bem, que estava tendo uma vigília nessa igreja e eu fui. Lá pelas meia-noite, ele perguntou, no momento que ele ia pregar, quem acreditava no dom de profecia de Ellen White. A igreja, se eu não me engano, 99% levantou a mão. Mas eu não. Não é que eu quero ser diferente, mas eu não vou levantar para agradar o homem. E ele disse, o irmãozinho aí não acredita, né? Eu disse, não. Você é adventista? Sou. É batizado? Sou. E você não crê que Ellen White é uma profetisa do Senhor? Eu disse, não. Eu disse, não creio, não. Pelo menos ainda eu não creio. A não ser que o senhor queira que eu diga que creio para lhe agradar, eu vou dizer, mas eu ainda não creio. Mas eu prometo que vou estudar os escritos dela, os livros dela, para mudar ou não a minha concepção. Mas até o momento eu não creio. Ele disse, eu concordo com você. O problema é que muitos adventistas, quando vão se batizar, não sabem nem quem é Ellen White. Tem estudo bíblico, nós estamos estudando sobre isso. Mas não se atém para o estudo, não vão pesquisar quem é a pessoa, como foi a vida dela, não vai ler os escritos dela, não vão ver se realmente teve profecias que se cumpriram, não vai ver quais são as orientações dela, se ela vai contra a Bíblia ou se ela nos direciona para a Bíblia, e simplesmente diz que crê. Não é assim, gente. Aí um rebanho de Maria vai com as outras. Tem muitos adventistas desse jeito. Mas aí, a culpa é da doutrina? Não, a culpa é do crente displicente, que não tem compromisso com Deus. Está só enchendo o banco. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Você precisa pesquisar, estudar, para se você realmente crê, você tiver como provar por que crê. Aí eu fiz isso, eu fui ler os escritos de Ellen White, eu tenho vários aqui, vários livros dela aqui, tenho mais ali, tem mais uma fileira aí para ler, eu já li uns 20, mais de 50 dela, né? Eu já li uns 20 ou mais. Mas o primeiro que eu li, eu não vou nem falar o título aqui, é porque, na verdade eu vou falar, Conselhos de Mordomia. Mordomia abrange várias áreas de nossas vidas, inclusive finanças, né? Mas eu tinha um olhar crítico de Ellen White. E então eu comprei esse livro para ler. Mas quando eu fui ler uma determinada página do livro, eu vi um comentário lá que caramba, quando terminei de ler o comentário, eu nem fui para frente e nem voltei para trás. Eu simplesmente rasguei e joguei na lixeira. Sabe por quê? Porque eu já tinha uma certa repulsa, uma rejeição a Ellen White. Por que eu tinha? Porque eu via às vezes alguns crentes adventistas ir pregar nas igrejas e usar menos a Bíblia e usar mais os escritos de Ellen White. Caramba, aquilo me deixava furioso. E por conta disso eu criei uma certa rejeição a Ellen White, aos seus escritos, que ela jaz no pó da terra. E eu ficava com o pé atrás. Mas eu fui orando a Deus e me pedindo a Deus que me desse sabedoria para compreender se verdadeiramente os escritos dela eram inspirados ou não. Passou-se tempo, quando eu me afastei da igreja, depois voltei, eu falei, não, agora eu vou pesquisar. O escrito que eu li, o comentário que eu li no Conselho de Mordomia, era uma parte que dizia o seguinte, uma sugestão para os irmãos ou irmãs que não tinham familiares ou herdeiros e quando fossem redigir, escrever o seu testamento, o conselho é que deixassem, doasse parte integral para a igreja, para a associação, para construir hospitais, construir escolas,
construir igrejas para a pregação do Evangelho. Porque melhor seria deixar esse dinheiro, essa herança para o benefício da obra do Senhor, do que deixar para pessoas que nem parentes próximos eram brigarem por aquilo que você trabalhou a vida toda para ganhar. Eu, como já tenho uma certa rejeição com relação a Ellen White, quando eu vi esse conselho, eu rasguei o livro e joguei fora. Avaliando bem hoje, eu concordo plenamente com ela. Um dia desse morreu uma senhora aqui, uma velhinha, ela tinha um monte de casa num dos bairros nobres aqui da cidade, e teve pessoas que herdou o seu patrimônio, e tem muitos outros casos assim parecidos, que nem com ela falava. Você está entendendo? Era parente lá atrás da serra, mas ela não tinha herdeiro. Não era melhor que ela tivesse deixado para fazer a obra do Senhor, para que o Evangelho alcançasse mais fronteiras? Pois é. Então assim, o perigo está em endeusar Ellen White. O perigo está em idolatrar Ellen White. Que alguns adventistas, meio que sem saber, estão fazendo isso. Não todos, pelo amor de Deus, mas alguns. Alguns que não estudam direito, simplesmente se apegam nos seus escritos. Em vez de pegar os seus escritos e ir para a Bíblia, não. Pega a Bíblia e vai para os escritos de Ellen White, ou não pega nem a Bíblia. Simplesmente vai para Ellen White. Está errado. E tem aqueles exagerados que pegam as orientações de Ellen White e traz como se fosse uma determinação de Deus. Existem orientações de Ellen White que era para aquele tempo, para aquela época, que hoje não está mais em vigor. Você tem que analisar que os tempos são outros. Princípios, sim, não se mudam. Mas culturas se mudam, se adaptam, desde que essas culturas e tradições não vá contra os princípios de Deus. Então, esse é o perigo. Assim como também tem alguns que pegam as orientações bíblicas lá do passado e quer trazer para hoje. É falta de coerência, de conhecimento. Pega um texto fora do contexto, faz dele pretexto para fazer besteira, viver uma heresia. Mas o problema é de Ellen White? Não. O problema é da Bíblia? Não. O problema é da má interpretação do texto. É do preguiçoso que não quer buscar em oração e através de estudos e abrir a mente, entender que nós temos orientações que devem ser observadas, sim, tanto na Bíblia como Ellen White. Mas precisamos entender que os tempos são outros. E as orientações que foram dadas lá em 1915, elas às vezes não estão mais em prática hoje. Tem inúmeras que poderia citar aqui, mas não vem ao caso. Como também lá no deserto, orientações que foi dada. Quando um camarada transgrediu o sábado, ele foi morto, apedrejado. Está se matando pessoas hoje por causa do sábado? Quando adulterava, matava os adúlteros. Estão matando pessoas hoje por causa de adultério? Com permissão de Deus? Não. Então tem coisas que mudaram, gente. Então tem que abrir a mente. Não é que vacalhou e abriu a porteira para virar uma bagunça, não. Tem que ter ordem e decência. Tá bom? Então tudo é questão de organização e equilíbrio para não fazer da palavra de Deus ou dos escritos de Ellen White uma idolatria, ou melhor, a Bíblia é um livro para ser adorado, não idolatrado. Não tem santidade na Bíblia se eu pegar e colocar na estante ali e ficar me prostrando diante dela. Não tem nenhuma, não vai ter milagre nenhum. O milagre está em eu pegar o conteúdo da Bíblia bem interpretado, como assim diz o Senhor, e colocar em prática na minha vida diária. Assim também como as orientações de Ellen White. Tá bom? Então, que Deus possa te dar sabedoria, que você possa verdadeiramente ter a compreensão da palavra de Deus e dos livros de Espírito e Profecia de Ellen White. E para entender, para resumir o meu comentário, hoje eu creio que Ellen Golden White foi uma profetisa do Senhor e que a maioria dos seus escritos são inspirados. Por que a maioria, Gil? Porque às vezes no seu livro é só uma orientação, não é uma inspiração. Então nós não podemos confundir alguma orientação como uma inspiração. Ela diz claramente, eis que me vi no Espírito e o Senhor me disse, aí sim, aí é uma inspiração. Mas algumas sugestões e algumas orientações, você tem que avaliar. Calma, não é um espirro. Espirrou, profecia. Bocejou, profecia. Pelo amor de Deus, vamos ser coerentes, tá bom? Então que Deus possa nos dar sabedoria para vivermos como assim diz o Senhor, ok? Esse é o final do nosso estudo de hoje, espero que eu tenha ajudado, me perdoe se não te agradou, mas se não te agradou, mas agradou a Deus, amém, louvado seja Deus. É preciso honrar o nome do Senhor, tá bom? Que Deus possa nos fortalecer nessa caminhada e vamos fechar os nossos olhos e agradecer.
Santo Deus, muito obrigado por esse estudo de hoje. Nós entendemos que existe sim o dom de profecia e nós precisamos crer nos teus profetas. E nós vimos aqui através da tua palavra quais são as características desses profetas ou dessas profetisas. Então que o Senhor possa nos ajudar a ter o discernimento e a compreensão correta de quem verdadeiramente fala através de ti. Fala, trazendo assim em forma de mensagem para os nossos ouvidos e para as nossas vidas. Por isso, Pai, esteja sempre conosco, nos dando essas orientações. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo, se assim for da vontade do Senhor. Valeu?